O Marcelo Auler está direto do Rio aqui, vai cobrir uma manifestação em apoio ao Glauber Braga. Auler, você me escuta? Engraçado, eu te escuto. E está aqui comigo Milton Temer também te escutando, tá? Oi, Milton. Nós estamos aqui na praça, no chamado Buraco do Lume, que é uma praça também chamada Mário Alves, mas é onde Mário Lago, perdão. Homenagem ao Mário Lago, onde tem também a estátua da Marielle, tá? E aqui, toda sexta-feira, o PSOL faz uma prestação de contas dos seus mandatos. Os deputados hoje vêm para cá para fazer um ato em homenagem ao Glauber, na luta pelo Glauber. Milton, como é que você está vendo essa situação do Glauber? Você estava dizendo que vocês tinham sido contra essa ideia dele entrar em greve de fome, mas e agora? O que você está achando disso tudo? Bom, eu faço autocrítica, sou obrigado a considerar que essa operação decidida monocraticamente pelo Glauber está resultando em uma luta política muito mais ampla do que eu imaginava. Porque se o Glauber tivesse apenas aceitado o resultado e feito um discurso final ali naquela sessão trágica, absolutamente incondicional, ilegal, manipulada e só vitoriosa para a direita, porque a direita tem uma composição majoritária naquela comissão, se ele tivesse se limitado ao discurso político, isso se manteria dentro da bolha. O fato dele se oferecer esse sacrifício, que inicialmente eu achei, como você diz, uma coisa muito cristã, e no meu ponto de vista, assim, sem eixo, eu sou obrigado a reconhecer que está sendo um ato político da maior importância, porque o fato do que ocorreu ali virou um fato social, para muito além das organizações políticas, dos partidos políticos da esquerda, hoje a sociedade. A Globo News e a CNN se viram obrigadas a dar tempos. Eu, por exemplo, estou saindo há pouco de um debate que presenciei entre Guilherme Boulos e o tosco bolsonarista Jorge Ordi, Carlos Ordi, que lamentavelmente uma parte do povo brasileiro, do povo do Rio de Janeiro, colocou na Câmara. E o Boulos desmontou parágrafo por parágrafo tudo aquilo que o Ordi colocou de maneira absolutamente abjeta. Então, a mobilização social se dá hoje em torno do mandato do Glauber de uma forma muito mais ampla do que estava se dando se ele apenas se levantasse e mantivesse o debate dentro da bolha política. Mas o Hugo Mota suspendeu as sessões presidenciais na semana que vem por conta dos feriados. Isso não vai atrapalhar uma negociação? Marcelo Auler, somos ambos jornalistas e sabemos perfeitamente que semana que vem a tropa de jornalistas em Brasília está com um imenso problema. O Congresso parado, o que eles fazem? Se o Glauber, dentro do Congresso, promover atos políticos, vai ser esta, para além dos comentários, vai ser esta a notícia dos dias durante o período do Congresso fechado. Conde, você tem pergunta para o Milton? Conde ou Léo? Milton, querido, Léo também fica à vontade aqui para participar dessa interação aqui. Quero agradecer a presença do Milton Temer, é sempre uma honra. Milton, como é que você está vendo a possibilidade de reverter esse quadro do Glauber? Como é que vai ser a ação que você espera da ação do PSOL e de outros setores progressistas da sociedade brasileira? Olha, nós estamos com recurso na Comissão de Constituição e Justiça. Evidentemente, também a composição numérica de representantes na Comissão de Constituição e Justiça não nos é favorável. Mas o clima que está se gerando a partir da forma como foi absolutamente desqualificado o relatório do Paulo Magalhães, leva a crer que nós temos uma possibilidade nessa Comissão de Constituição e Justiça de conseguir, se não o cancelamento dessa pena capital de cassação de mandato, ao menos uma reconsideração por uma espécie de advertência ou suspensão. Evidentemente, do ponto de vista político, é uma vitória, não é a marca para nós, porque nós achamos que o Glauber cometeu nada de ilegal ou inconstitucional ou antiético que constituísse agressão à imagem do mandato. Mas, de qualquer maneira, seria um avanço. Com isso, suspenderíamos a greve de fome do Glauber. Pelo que eu conheço do Glauber, ele não vai sair dali a não ser carregado para o hospital. Pelo que eu conheço dele. Então, nós estamos trabalhando porque a sociedade, de uma forma geral, está muito interessada em encontrar uma saída política. Não quer ver o sacrifício de alguém que hoje tem um simbolismo. Inclusive, por incrível que pareça, embora minoritário no partido, unitário. Eu, por exemplo, que sou do campo, digamos, da esquerda combativa do PSOL, ligado ao Glauber, e que tenho divergências com o Boulos, sou obrigado a reconhecer que Boulos está desempenhando um papel excepcional. Ele está se empenhando na defesa do mandato com uma competência, uma combatividade e uma coragem de um nível de solidariedade realmente muito forte. Então, há várias vitórias já obtidas pelo Glauber até esse momento, a partir da iniciativa que ele tomou. Fala, Conde. Marcelinho, o Léo Sobreira tem uma pergunta, acho, aqui. Vamos lá, Léo. Fala, Léo. Boa tarde, em primeiro lugar.
bom ter você aqui dando essas explicações. A deputada Samia Bonfim ontem ela se referiu a uma articulação bastante ampla no Congresso, que vai desde o Arthur Lira, que foi onde tudo isso começou, até o relator desse pedido de cassação, envolvendo inclusive o presidente da Câmara dos Deputados. Em relação à composição, que poderia defender a permanência do mandato do Glauber em última instância, claro, no plenário. Existe uma contagem já? Como é a previsão exata? A expectativa é pessimista ou otimista? Contagem, você diz, do plenário? É. Não, aliás, ontem eu estava discutindo sobre isso. Estamos começando a fazer a consulta a partir dos líderes. Os líderes, porque, por exemplo, dentro do próprio PL, porque é bom considerar isso, para você ver o nível da guerra. O PL estava decidido a bancada do PL, que é a majoritária na comissão de ética, estava decidida a não ir à sessão. Estava decidida. Entrou por cima Valdemar da Costa Neto e o próprio Bolsonaro exigindo deles uma participação para que houvesse o voto pela cassação. Mais que isso, o próprio Hugo Mota, que não é um dos mais raivosos, mostra como o Arthur Lira ainda está mandando. Porque o que o Hugo Mota fez não é pouca coisa. Ele quebrou uma rotina que ele se propôs a dizer que nunca seria interrompida quando tomou posse, ou seja, da instalação, da ordem do dia, às 4 horas da tarde. Eles prorrogaram aquilo e não interromperam antes, porque ficaria vergonhoso demais, então deram espaço para as defesas do Glauber, mas colocaram em votação abjetamente um pedido de requerimento de suspensão de discussão. Aliás, estava suspenso, porque aí é que chegaram os deputados do PL para votar. Então, nós não temos ainda clareza, porque dentro do PL, o líder do PL já declarou publicamente que ele acha até que poderia haver uma questão judicial com o Glauber, mas que não haveria nenhuma condição de pedir a cassação do seu mandato. Então, é muito imprevisível. Na minha opinião, é muito difícil para a direita obter 257 votos para cassar um mandato onde a sociedade não reclama nem de desonestidade, nem de falta de transparência, nem de omissão, nem de descumprimento do dever parlamentar. E sim da combatividade excessiva de um deputado. Isso gostaríamos que todos os deputados tivessem com a coragem que o Glauber tem. Então, eu acredito que a pressão social, até por conta da decisão que Glauber tomou, que eu inicialmente achei que seria inócua e sou obrigado a reconhecer em autocrítica, que está exercendo um papel muito grande na ampliação, não só, porque se ele se levanta ali, no fim, faz um discurso e levanta, a mobilização se manteria no âmbito da bolha política. O fato dele tomar essa posição radical fez com que a sociedade, através dos telejornais, que estão se obrigando, os telejornais das emissoras corporativas, a promover debates, de Globo News, CNN, a promover debates para marcar a presença diante de algo que está se tornando e poderá se tornar na semana que vem, com o Congresso fechado, o principal fato político da discussão política no Brasil hoje.